Palpites, análises e apostas para a terceira rodada da Copa do Mundo sem enrolação. Vamos falar aqui sobre os 6 jogos que teremos hoje, dia 24 de junho, pelo início da terceira rodada da Copa do Mundo. Temos aqui pelo grupo A, Tchequia e México, e África do Sul e Coreia do Sul, jogando às 22 horas, ao mesmo horário. Grupo B, Bósnia e Catar, e Suíça e Canadá, jogando às 16 horas. E grupo C, o Brasilzão joga com a Escócia e Marrocos joga com o Haiti. Temos aqui esses 3 grupos hoje. Vamos começar já analisando República Tcheca e México. Abrir aqui o SofaScore com a classificação, as probabilidades, ó. 3,75 para a Tchequia e 2,02 para o México. O México é favorito, tem 50% de chance de ganhar o jogo, né, de acordo com as casas de aposta. A classificação do grupo México está com 6 pontos, a Coreia do Sul com 3, Tchequia com 1 e a África do Sul com 1. Todo mundo está vivo, né? Tá uma confusão aí nesse grupo. Um grupo que o México já está classificado, como dono da casa também, venceu 2 partidas e vem para esse jogo sem pressão nenhuma, né? O México já tem aí sua classificação garantida, muito provavelmente em primeiro lugar, então vem para esse jogo mais para cumprir tabela, já em ritmo de treino, mas está jogando em casa. Então vai ter aquela atmosfera, o México vai talvez tentar a vitória aí pelo fato de jogar em casa, mas não tem a pressa para vencer, ao contrário da República Tcheca. A República Tcheca precisa vencer de toda forma. Um empate aqui já garante a eliminação deles, porque vai precisar de pelo menos 3 pontos, acredito eu, para classificar para 16avos de final. Então só a vitória basta para a República Tcheca, um país que decepcionou muito nessa Copa do Mundo, esperava-se mais pensando no que foi aí o pré-Copa da República Tcheca, mas eles jogaram muito mal, um jogo físico de lançamento, chutão, partidas horríveis até agora da República Tcheca, então eles precisam mostrar o que não mostraram até agora nessa Copa. Então esse é um jogo aí que eu acredito que vai ser um pouco aberto, porque a República Tcheca precisa ganhar, o México ele não tem pressa, mas ele tem ali bons contra-ataques, ele consegue fornecer jogadas de perigo quando está na frente do placar, então acredito que tende a ser um jogo mais aberto, mas totalmente limitado, porque a República Tcheca não tem condições de criar muitas possibilidades, de atacar com qualidade, o México também não vai ter pressa, então é aquele jogo que dificilmente vai acabar 0-0, mas não vai ter muitos gols aí, assim, 3-1, não, acredito que aí talvez um resultado magro, 1-1, 1-0 para alguém seja o mais provável de acontecer nessa partida. A mesma situação ocorre com África do Sul e Coreia do Sul. Aqui ó, nós temos a África do Sul com 5,30 e a Coreia do Sul com 1,7. E realmente é uma superioridade de qualidade da equipe da Coreia do Sul. A África do Sul, uma das grandes decepções também da Copa do Mundo, tinha assim, uma expectativa, um time que sempre traz muitas histórias e está jogando muito mal, perdeu para o México, já perdeu, empatou num jogo horrível com a República Tcheca e agora joga a vida, né, contra a Coreia do Sul, precisa ganhar de todo jeito, assim como a Tchequia, enquanto a Coreia do Sul pode aí jogar pelo empate, porque 4 pontos deve ser suficiente para passar pelo menos entre os melhores terceiros lugares, mas deve passar em segundo com empate nessa partida. Então esse aqui é mais um jogo que tende a ser aberto, porque a África do Sul precisa ganhar, vai ter que se lançar, vai dar espaço, e a Coreia do Sul, que não é um time da melhor qualidade, mas sim um time organizado, que fez uma primeira partida excelente e uma segunda partida que não manteve o nível, tem condições de oferecer perigo nos contra-ataques, na velocidade. Então eu acredito que a Coreia do Sul pode se beneficiar dessa abertura que a África do Sul vai dar. Então esse jogo aqui é bem interessante para a Coreia do Sul, talvez conquistar uma vitória aqui e ir bem para 16avos, recuperar a confiança do bom futebol na primeira partida, e para a África do Sul arriscar uma surpresa, o que chocaria a todos, porque até agora a gente não viu nada disso com a África do Sul. Então aqui também mais um jogo com um cenário parecido, tende a ser aberto pela necessidade de uma equipe que é inferior, e a outra equipe vai jogar no contra-ataque, com posse de bola, e pode se beneficiar disso também. É mais um jogo que dificilmente vai acabar 0-0, mas também não vejo assim 3, 4 gols, acho que uns 2 gols aqui, talvez até da Coreia, um 2-0, seja o mais provável de acontecer nessa partida. É um grupo assim que não está tão interessante, mas ainda está aberto, né? Vamos ver se entrega boas partidas, que até agora ele não entregou muito, só a primeira lá, Coreia do Sul, de virada, né? Ganhando da Tchequia, que foi um jogão. Vamos para o grupo B agora, Bósnia e Catar.
Bósnia com 1,45 e o Catar com 7,30, né? Grande zebra. E aqui olhando a classificação do grupo, Canadá com 4, Suíça com 4, Bósnia com 1, Catar com 1. Também tudo aberto. Praticamente todos aqui têm possibilidade de passar. E já vejo aqui a Bósnia como amplo favorito, por mais que eles estejam jogando um futebol muito fraco também. A Bósnia não está jogando bem. Tem um empate até agora, está com saldo de -3, tomou uma goleada aí da Suíça. Mas joga com o Catar, né? O Catar é o time mais frágil do grupo, um dos mais frágeis da Copa. Tomou 6-0 do Canadá ali numa partida desastrosa, com expulsão, lesão terrível do jogador canadense. Então o Catar acho que já vem muito desmotivado, parece que não está acreditando mais. A Bósnia entra com amplo favoritismo realmente aqui para tentar e tem boa chance de conseguir a classificação pelo terceiro lugar, porque vencendo essa partida ela pode ir a 4 pontos, então tem muita esperança aí da Bósnia conseguir mesmo pelo terceiro lugar. É um grupo que deve mandar um dos melhores terceiros lugares para 16avos de final. Um jogo que não tende a ser muito bom, porque são duas equipes que não estão rendendo muito bem nessa Copa. A Bósnia também não está conseguindo atacar muito bem nem defender. Então esse é um jogo que tende a ser aberto também, porque ambas equipes precisam da vitória. Aqui as duas precisam. Um empate elimina as duas de cara. Então aqui talvez veremos aí um jogo bem maluco, né? Com o Catar se lançando, Bósnia se lançando. Vai depender se as equipes terão qualidade para marcar os gols, porque possibilidades devem ter. Agora, se eles vão ter a eficiência, já é uma outra história aqui. Então aqui eu já vejo um jogo talvez com mais gols, mais potencial de gols. Vai ser aberto, vai ser trocação o tempo todo, mas vamos ver se isso vai se converter em gols. Acredito que a Bósnia é favorita nessa partida, mas não sei se eles vão muito longe da Copa. Acho que é até injusto a Bósnia conseguir essa vaga nas 16avos de final. Eles devem ganhar do Catar, mas não vão mais longe que isso. Quanto à outra partida, a gente tem Suíça e Canadá. Aí sim, um jogão, um jogo aí com bastante qualidade, um jogo dos dois que já eram favoritos para liderar esse grupo. Tem aqui 2,40 para a Suíça e 3,45 para o Canadá. Canadá jogando em casa também, tá? E aqui é a briga pela liderança já, porque aqui o empate é do Canadá pelo saldo de gols, mas a Suíça entra como favorita para ganhar essa partida. Um jogo muito parelho, tá? Apesar dessas probabilidades, eu acredito que tá meio 50-50. A última performance do Canadá foi muito boa. A Suíça só jogou um tempo bom até agora na Copa inteira, que foi o último segundo tempo contra a Bósnia. Então é um jogo que tende aí a mostrar já quem que vai poder sonhar grande nesse grupo, né? Se o Canadá, a Suíça vão conseguir sonhar bastante para ir bem lá na frente, ou se vão apresentar um futebol fraco e já ficar desesperançoso para 16avos. Tinha expectativa na seleção suíça, que fez um pré-copa bom, teve vitórias importantes sobre seleções europeias, mas não apresentou ainda o melhor futebol nessa Copa. Esse aqui eu acho que já vai ser um jogo mais parelho. Apesar do Canadá ser uma equipe que não sabe defender, eles jogam atacando o tempo todo na pressão, e a Suíça tem feito bastante gols, acredito que vai ser um jogo mais truncado aqui, justamente porque ambos querem ali manter a liderança. O Canadá talvez vai segurar o empate, a Suíça não cria tão rápido, então vai ser um jogo que vai começar truncado, muito respeito ali, jogo de mais qualidade. Então aqui eu já acredito numa partida dura, um empate sendo talvez o resultado mais provável. A Suíça que vai ter que se arriscar um pouco mais, né? Talvez um bom jogo, mas mais estudado, diferente dos outros jogos que tendem a ser trocação o tempo todo. Ficar de olho nessa partida aqui. Para quem tem as 4 horas livres, é um bom jogo aqui de acompanhar, já pensando na fase do mata-mata, né? Vamos para o último grupo agora, grupo C, Marrocos e Haiti. Marrocos favorito aqui 1,23 e o Haiti 13, né? E realmente faz jus a isso. O Marrocos é amplamente favorito, jogou até melhor que o Brasil nesse grupo e tem tudo para golear o Haiti, né? E esse grupo é muito importante porque vai decidir aí quem vai ficar em primeiro entre Brasil e Marrocos, o grupo do Brasil, e depende de quanto o Marrocos vai golear, porque ele é muito favorito contra o Haiti, e de quanto o Brasil vai ganhar, se ele vai ganhar, né, da Escócia. Então aqui o Marrocos precisa, só para recapitular, 4 pontos o Brasil tem, o Marrocos também 4, Escócia 3 e o Haiti 0, sendo que o saldo de gols do Brasil é de 2 gols a mais que o Marrocos. Então o Marrocos precisa de pelo menos um 3-0 aí para sonhar com a liderança do grupo. E o Brasil não pode golear, né? Também, senão
atrapalha os planos do Marrocos. Eu acredito que o Marrocos deve ganhar fácil essa partida, talvez por uns 2 ou 3 gols de diferença, tá? Porque o Haiti já não briga mais por nada, vai jogar por cumprir regulamento, e o Marrocos tem muito a se ganhar nesse jogo, porque o primeiro lugar pode pegar uma chave um pouco melhor. Se bem que ambos, primeiro e segundo nesse grupo, deram um azar absurdo na chave de todo jeito. Vai ter Japão, Holanda, Suécia, depois Noruega, Alemanha. Então, assim, não tem muito de onde correr nesse chaveamento do mata-mata. Mas o Marrocos aqui deve ganhar com extrema facilidade e tentar atacar para conseguir o máximo de gols possível. Uma partida para ficar de olho aí e muitos gols, com certeza. E aqui a gente tem Escócia e Brasil. Escócia e Brasil, que é o jogo do Brasil mais esperado aí da noite, né? 19 horas também. E aqui a gente tem, nas probabilidades, 9,50 para a Escócia e 1,37 para o Brasil. Muito favorito também, quase no nível do Marrocos. E aqui eu vejo um cenário muito claro. A Escócia está com 3 pontos, praticamente garantida, como um dos melhores terceiros colocados, né? E o Brasil briga pela liderança do grupo, tem que ganhar. Então, o Brasil vai ter que adotar uma postura mais ofensiva. Vai ter que ir para frente, vai ter que fazer gol, vai ter que jogar aí para fazer saldo. Enquanto a Escócia vai jogar pelo empate. Porque 4 pontos já garante a Escócia nas 16avos. O chaveamento, se não me engano, é contra o México no outro grupo. Então o terceiro lugar para a Escócia está ótimo para eles. Então eles não podem de nenhum jeito tomar uma goleada aqui. Porque com 3 pontos eles podem se classificar, mas não é garantido. Com 4 é garantido. Então eu acredito que a Escócia vem fechado, retranca, 5 defensores. Vai ser um jogo truncado, o Brasil vai ter dificuldade. O Brasil deve enfrentar aí um ferrolho muito grande na defesa. Vejo aqui um jogo magro, 1-0, 2-0, assim. Não vai ser aquela goleada que todo mundo pode esperar. A Escócia não é uma grande seleção, mas sabe jogar muito bem organizadinha lá atrás. Um jogo mais físico também. Então eu acredito muito nessa partida. O Brasil atacando, a Escócia se fechando. E é muito importante para o Brasil esse jogo, né? E uma coisa para ficar de olho é o ranking dos terceiros colocados aqui da Copa, né? Que mostra justamente por que a Escócia deve jogar fechada para garantir um ponto. Ó. A gente tem aqui os melhores terceiros colocados, passam os 8 primeiros e os 4 últimos aqui não passam. Até agora está passando até a Tchequia com 1 ponto. Mas isso aqui vai mudar, porque provavelmente vai ser 3 pontos aqui a margem para se classificar. O Senegal, que está em último aqui, joga contra o Iraque, que é ali cachorro morto, né? A Bósnia joga contra o Catar, também deve vencer, então eles vão para 3 e 4 respectivamente. Congo também joga contra o Uzbequistão, que é outra partida fácil, deve ir para 4 pontos. Então, assim, muitos já vão subir aqui. Vai ficar 2 ou 3 seleções com 1 ou 2 e o resto tudo com 3 para cima. Cabo Verde, que está com 2 ali, também tem uma partida, no mínimo tem que empatar com a Arábia Saudita. Então 3 vai ser o número mágico, 4 é perfeito, classifico. 3 vai depender de saldo. Então a Escócia não pode ser goleada pelo Brasil, porque senão o saldo pode tirar eles dos melhores terceiros colocados. Uma situação que pode ocorrer em outros grupos também futuramente. Por isso eu acredito que eles vão se fechar, vai ser um jogo mais truncado, mais difícil. Então eu espero que o Brasil vai ter aí uma dificuldade para fazer o gol. Mas se fizer um gol rápido, quem sabe já abre a porteira e faz vários. Acho que o Brasil deve ganhar também, mas aí um placar um pouco mais magro do que se espera. São esses os 3 principais jogos. Vamos torcer aí pelo Brasil às 19 horas. E comenta aí o que você achou, seus palpites também. Quem que vai ganhar hoje. Até a próxima.